Continuando aí onde a gente parou, que é a contração, que a gente vai utilizar esse sinal gráfico de crase, a gente vai ter a contração sempre dessa preposição a com alguma outra palavra de outra classificação gramatical. No caso, a gente está vendo aqui, né, um artigo ou um pronome, né? No caso, o artigo a, que é um artigo feminino, mais a preposição a. Então, quando fala vou a Salvador no fim do mês, é como se a gente estivesse lendo, é quase como se a gente estivesse lendo esse a. Aqui, ó, é como se estivesse assim, ó, a, né, no caso, mais esse a. Então, esse primeiro a aqui é a preposição a. E esse segundo a aqui, o artigo definindo no feminino a, certo? Então, quando vai falar assim, vou a Salvador no fim do mês, esse a está indicando que eu tenho dois a, duas letras escritas. Uma que é a preposição a, e esse outro a, o segundo, é que é do artigo feminino a, certo? Então, como a gente vai ter também com os pronomes demonstrativos, que são de terceira pessoa, né? Aquela, aquele e aquilo também a gente pode colocar a contração dessa preposição, que é a formando a crase. Então, no exemplo aqui do livro, entregue isso àquela moça. A gente vai falar, entregue isso àquela moça. A gente não vai ler como se fosse só um a. Então, eu vou colocar aqui outro exemplo, ó. Tome a caneta e entregue àquela jovem, né? Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo bem parecido para vocês entenderem. Essa palavra aquela é contração da preposição, né? Contração da preposição a, mais... Deixa eu só admitir aqui as pessoas aqui, admitir que está aqui entrando na reunião. Então, essa palavra aqui, aquela, é contração da preposição a, mais o pronome demonstrativo aquela, né? Vou colocar aqui para vocês, ó. Então, essa palavra aquela que eu vou destacar aqui, no caso, vai ser contração da preposição a, mais o pronome demonstrativo aquela. Então, vai ser a, no caso, que é a preposição, mais aquela, que é o pronome demonstrativo. Então, vai formar aquela que está sendo aqui, ó, grafado, né, acentuado com esse acento de crase. Aqui tem outro exemplo no livro. Comecei a dar valor àquilo que faço, né? Então, quando fala assim, ó, vou colocar assim, ele começou, vou dar um exemplo bem parecido, começou a dar valor àquilo que ganha, por exemplo, né? Essa contração da preposição aqui, aquilo, né? Que vai ser a preposição a com o pronome demonstrativo aquilo, que é a terceira pessoa do singular, dos pronomes demonstrativos. Então, aqui a gente vai ter contração, que é a junção, e vai sofrer uma mudança na questão da escrita. Vai sofrer a mudança por quê? Só por causa do acento de crase. Na questão das palavras aqui, não vai ter praticamente mudança. Vai ter mudança na leitura, né? Que vai ser a aquilo. A gente vai estar lendo como se tivesse esse a na frente do pronome aquilo. Então, vai ficar a, que é preposição, né? Mais aquilo que é pronome demonstrativo. Demonstrativo. Entenderam, pessoal? Deu para entender direitinho aí? Quando ocorre a crase, que no caso vai ser a contração da preposição a com alguma outra palavra de classe gramatical, vocês conseguiram entender isso aí direitinho? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ah, ótimo. Então, vamos aqui, ó, voltando aqui para a página do livro, né? E vai ter uma explicação aqui, continuando na página 77. Na página 77 aqui, que vai ter a continuação do assunto. O Gabriel falou que entendeu. Né? Na página 77 aqui temos, ó, logo no finalzinho aqui, ó, locução prepositiva. O que é locução, pessoal? Locução é quando a gente vai juntar mais de uma palavra que vai ter valor de uma classificação gramatical. Vocês se lembram que quando ocorre a locução verbal, que a gente junta um pronome
um pronome não, um verbo auxiliar em um verbo principal. Quem se lembra disso lá no comecinho do ano, né? Quando fala assim, vou sair, né? Vai ser uma locução verbal, né? Então, a locução prepositiva também vai funcionar da mesma forma. É como se a gente unisse mais de uma palavra, né? Uma preposição com outra palavra, ou duas preposições que vai ter valor de uma única preposição. Então, tem assim, ó, logo embaixo aqui da letra B da atividade, tem assim, locução prepositiva explicando, né? Tem assim, locução prepositiva é a expressão constituída de uma ou mais palavras que pode exercer a mesma função de uma preposição, ou seja, ligar palavras. No caso, pode ser duas preposições, ou pode ser uma preposição mais uma outra palavra de classificação gramatical, só que mesmo sendo formada por mais de uma palavra, é como se ela tivesse a função, a classificação da preposição sozinha, como fosse uma única palavra. Então, tem assim, ó, o primeiro exemplo. Depois de... Essa aqui é a locução prepositiva, né? Depois de... Alguém pode me falar aqui qual é a preposição de forma separada? Vai ser depois ou vai ser o de? Vai ser o de, né? É, o de. Depois, no caso, pessoal, tem outra classificação gramatical, que é advérbio de tempo, né? Então, vai ser o advérbio mais a preposição vai formar a locução prepositiva depois de, né? Depois de muito insistir, João conseguiu o que queria, né? Então, vai formar essa locução prepositiva que vai ter o valor da preposição. Aí, só que se vocês observarem aqui, vai estar indicando uma circunstância. Vai ser de modo, vai ser de lugar, vai ser de tempo, vai ser de quê? Vai ser de lugar, Ó, depois de muito insistir. tempo. Vai ser de tempo. Aí tem essa outra aqui, pessoal, que vai ser formado por mais de uma preposição, né? Em frente à casa de Camila, há uma padaria maravilhosa. Tem duas preposições aqui, no caso, uma preposição e uma contração da preposição para formar essa locução prepositiva. Então, vai ter, no caso, em, que é a preposição, e vai ter o a com crase, que é a contração da preposição, para formar essa locução prepositiva, que vai estar como se fosse uma preposição só, que vai estar dando a circunstância de quê? De material, de modo, de lugar, de tempo, de causa, de oposição. Em frente à casa de Camila, há uma padaria maravilhosa. Oi? Lugar. Lugar, né? Aqui está dando a circunstância de lugar, principalmente por causa da preposição em e também por causa da palavra frente, né? Que está dando a ideia de lugar. Em frente à casa de Camila, uma padaria maravilhosa. Tem aqui também alguns exemplos, né? Conheça mais algumas locuções prepositivas. Aqui são alguns exemplos, tem muito mais. Aqui colocou as principais, as que são mais utilizadas, né? A fim de, que está dando a circunstância de finalidade. Abaixo de, que está dando a circunstância de lugar. Dentro de também é de lugar. Acerca de, está falando a respeito de, como fosse explicação, né? Além de, pode estar indicando várias circunstâncias. Pode ser de tempo, pode ser de finalidade. Em vez de, antes de, ao invés de, que indica oposição, né? Principalmente, junto de, da circunstância de lugar, ao lado de, também está dando a circunstância de lugar, de acordo com, está dando a circunstância de explicação, perto de, também está dando ideia de lugar. Alguns já dão ideia específica, né? Dessas locuções prepositivas. Outras podem mudar, depender do uso no texto ou na oração. Vocês conseguiram entender aqui a questão da locução prepositiva? Então, vamos à explicação da atividade, pessoal, ó. Então, voltem lá na página 74, que é sobre a atividade agora, que eu vou estar explicando de uma a uma aqui a questão. Ó, quando vocês tendo dúvida, vocês vão para as partes da explicação que o livro aqui trouxe de forma bem completa, né? Pelo menos esse assunto aqui, o livro colocou bem completa a explicação. Aí vocês vão estar voltando nessas explicaçõezinhas que tem nos quadros ou tem em texto, né? Vocês podem estar voltando, que vai ajudar vocês bastante na questão de resolver essas questões aqui do livro, né? A partir da 74. Deixa eu voltar lá. Tem assim, ó. Ah, pessoal, uma coisa que eu vou pedir para vocês
Além da atividade, quando tiver explicação que eu vou colocar assim, tipo como fosse no Word, eu vou querer que vocês copiem no caderno de português também, viu? Isso aqui é novo também. Eu comecei isso semana passada com o 6º ano. Aí eu vou mandar o print para vocês copiarem no caderno e também me mandar foto, viu? Entendido aí, pessoal? Tá. Tem assim, ó. Releia na questão 1, na página 74, um trecho da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Aí tem princípio 4. Deixa eu ver aqui que tem alguém me perguntando algo aqui. Não sei se é Anderson ou é Bruna. Vou botar... Assim, eu vou colocar lá no grupo, Bruna. Peraí, vou colocar no grupo. A partir da 74. Então, vamos lá, pessoal, ó. Tem assim, ó, princípio 4. A criança deve gozar dos benefícios da Previdência Social. No caso aqui, dos e da é contração da preposição, né? Terá direito a crescer e a desenvolver-se em boa saúde. Para essa finalidade, deverão ser proporcionados tanto a ela quanto a sua mãe cuidados especiais, incluindo-se alimentação pré e pós-natal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados. Então, essas palavras em destaque aqui, vocês vão ter que marcar a opção correta, né? Qual a função das palavras destacadas no texto? Designar quer dizer marcar a quantidade de seres em uma sequência. Relacionar as palavras estabelecendo uma ligação entre elas. Expressar as características ou qualidades dos seres. No caso, qual é a função da preposição? Né? Isso aqui vocês podem procurar a resposta que vai estar bem semelhante na página 75, que tem um quadrinho amarelo, né? Que vai explicar qual é a função da preposição. Na página 75 tem aqui no quadrinho amarelo, explicando, né, a função principal da preposição. Aí vocês vão marcar. Na letra B tem relacione as palavras destacadas em cada trecho ao seu sentido, né? A circunstância que exprime a preposição, né? Tem assim, letra A, da Previdência Social, letra B, para essa finalidade e C, em boa saúde. Então, da Previdência Social tem aqui do outro lado, vai ser modo, posse ou objetivo, né? Na letra B, para essa finalidade. E na letra C, em boa saúde. Vocês vão ter que relacionar. Quando fala modo, é da maneira, né? Posse é quando vai se tratar de que se trata de que é de posse de algum lugar ou de alguém. E objetivo quer dizer finalidade. Aí vocês vão associar aqui, né? De acordo com o uso das preposições nas letras A, B e C. Depois aqui, continuando, questão 2 tem releia outro trecho do regulamento. Aí tem aqui. Estes direitos são outorgados a todas as crianças. Na letra A, qual a função da preposição a nessa frase? Né? Então, aqui vai ser para ligar dois termos na oração. Vocês vão falar para ligar quais termos, né? Pode ser duas palavras ou uma palavra como expressão, né? Vai servir para ligar. Vocês vão estar explicando isso aqui. Na letra B, assinale a alternativa correta quanto ao emprego da preposição. Isso aqui no quadro amarelo da página 75 vai ajudar vocês também a responder essa letra B. Né? Tem assim, a preposição não concorda em gênero e número com os demais elementos da oração, ou a preposição concorda em gênero e número com os demais elementos da oração. Vocês podem olhar lá para poder fazer, que tem a resposta disso aqui no quadro amarelo, lá na página 75, viu? Se a preposição concorda em gênero e número, que é o primeiro... Não concorda com gênero e número, que é a primeira opção, e na segunda fala que concorda em gênero e número com as demais palavras, né, da oração. Na página 75, aqui eu vou continuar. Tem aqui, né, depois da explicação, tem essa parte combinação e contração. Tem aqui questão 1. Algumas palavras são formadas pela união de uma preposição e um artigo. Observe as palavras destacadas nesse trecho do regulamento. Tem aqui. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Esse ao aqui, pessoal, é uma contração. É uma combinação, né? Que junta dois termos, né? De classificação gramatical. E dos é contração, que junta, mas tem uma mudançazinha na escrita, né? Ao, no caso, vai ser combinação da preposição a com artigo. Quem pode me falar aqui qual é
qual é a preposição e qual é o artigo desse ao? A mais um O. A, no caso, vai ser o que, Gabriel? Preposição ou artigo? Preposição. Preposição. E o, Artigo. artigo de que gênero? Definido. Gênero masculino ou feminino? Masculino. Masculino. Então, vai ser preposição a mais artigo definido o masculino. E esse DOS, pessoal, que é contração, vai ser contração de que preposição? De mais artigo O. Mais o, tá no plural. Os. Mais os, né? Preposição de mais artigo os. Então, na letra A, quais são as preposições dos artigos que formaram essas palavras? Ó, o que eu e Gabriel acabamos de falar, né? Vocês vão falar de forma separada aqui, ó, do ao e do dos. Qual é a preposição e qual é o artigo, né? Separado. Na letra B, em qual dessas palavras não há alteração na forma da preposição e do artigo? Quer dizer, qual dessas palavras só junta e não muda nada? Vai ser o ao ou vai ser o dos? Ao. Aí vocês vão responder, né? Aí aqui agora, na página 76, tem aqui depois do quadro, que vai ser da contração da preposição. Eu acho que essa 76 aqui não tem atividade, né? É na 77, né? A 76 é só explicação. Aí na página 77, a questão 2, tem assim, relê outro trecho da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Tem assim, a sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do menor abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de subsistência. Careçam, para quem não sabe o significado desse verbo aqui, é a mesma coisa que precisam, né? Aí tem aqui letra A. As palavras em destaque são formadas pela união de qual preposição com quais outras palavras? Se vocês tiverem dúvida, vai lá no quadrinho, naquele quadro, né, grande que tem aqui, ó, na página, né, aquele quadro grande, né, que tem da contração da preposição com artigo, com pronome. E vocês vão ver qual é a junção do dó e a junção daqueles e vai escrever aqui na letra A. Esse aqui que está pedindo nessa letra A. Na letra B tem assim, ó. Elas são formadas por combinação ou contração, justifique sua resposta. Lembrando que combinação é quando une, né? Isso mesmo, né, Gabriel? E contração une, mas tem mudança na grafia e no som. Na grafia e na escrita, e no som e na pronúncia, né? Justifique sua resposta. Qualquer coisa vocês vão, né? Além de responder como o Gabriel falou aí, que é contração, que é verdade, aí vocês vão justificar, né? Junção de quê, né? Junta que preposição, com que pronome. Vocês vão ter que explicar tudo isso. Na página 76 tem a resposta, porque tem um quadro, né? Que quando junta a preposição com pronome, a preposição com artigo, aí vocês vão ter que explicar. Observando aquele quadro lá, se vocês não se lembrarem. Aí, continuando aqui, pessoal. Na questão 1 aqui, de locução prepositiva, tem assim, releia mais um trecho do regulamento, tem aqui, a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. Para é preposição, né? Pura, não é locução prepositiva, não. Porque locução prepositiva é quando formada por duas ou mais palavras. Aí tem letra A. Com que sentido a preposição para foi empregada nessa frase? Ó, vamos ler com atenção, ó. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. Vai ser o quê? Material, vai ser lugar, vai ser tempo, vai ser finalidade, vai ser intensidade, vai ser modo, vai ser o quê? Aí, vai depender do sentido que vai estar exercendo aí, né? Vocês vão ter que lembrar isso aí. Quem estudou comigo... Oh, meu Deus, já?